boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas esse é o canal Chama no Astral e a gente fala de autoconhecimento. E aqui a gente tá no Jardim dos Deuses, eu tava crochetando aqui e me veio uma reflexão, que é a questão da culpa, né, de sentir culpa. Porque hoje eu mudei meu escritório aqui para produzir. E aí eu tava pensando aqui, me veio um sentimento de culpa de estar num lugar desse maravilhoso e produzindo, trabalhando, né? E aí agora eu tô me questionando, caramba, mas por que eu me sinto culpada por estar produzindo num lugar tão maravilhoso como esse? Né? Será que essa sensação de culpa é porque eu não sinto merecimento ou é pelo fato de comparação, sabe? E aí, isso é muito interessante porque vem essa questão da culpa e aí eu vi várias outras questões na minha mente, como essa questão tanto do não merecimento e da gente sentir uma inquietação no nosso corpo, né? Porque quando a culpa vem, a gente meio que sente uma inquietação e meio que um sentimento mesmo de tristeza, né, em relação a nosco, tipo, em relação a gente, como a gente está agindo. Mas o que quer dizer essa questão? Caramba, eu senti culpa de eu estar no lugar, num ambiente bom e por outras pessoas não estão com a mesma oportunidade, né? E eu fiz uma comparação e eu me senti culpada por isso. E aí eu comecei a refletir aqui essa questão de sensação de culpa que a gente carrega, e tem vezes que essa culpa pode trazer sérios problemas para a gente mesmo no processo de crescimento, porque talvez a gente se acomode porque a gente tem um medo de uma certa evolução e do que isso pode causar tanto na gente, mas nas pessoas que a gente convive também, sabe? E aí vem toda essa questão da culpa e que é entrelaçada com o não merecimento, né? Porque se eu sentir esse certo desconforto por uma atitude simples, imagina qual é a raiz disso tudo, né? Uma raiz muito profunda, né? Qual parte minha está ferida, qual parte minha que acredita que eu não mereça isso, né? Ou porque outras pessoas não têm a mesma oportunidade, eu me sinto culpada de estar vivendo isso. E aí é muito complexo, né? Porque vem a questão da comparação, né? A gente se comparar com o outro. E aí a gente coloca numa posição que a gente não pode, não merece viver o melhor, né? E aí são várias questões e várias camadas que isso interliga, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre essa questão mesmo, sabe? Por que a gente sente culpa? Sabe? Por que a gente está sentindo culpa pelo não merecimento? Sendo que a gente veio aqui para experienciar o melhor dessa vida. Sendo que tem uma parte nossa que sonha, sabe? Muito alto. Só que tem vezes que eu acredito que a gente não segue esses sonhos por uma falta de incentivo, tanto externo, mas quanto interno, de uma força que muitas vezes a gente não tem. Ou a gente tem, mas só que está escondido ali, entende? E eu acredito que a culpa pode ser uma das formas de estagnação do nosso crescimento. Porque se eu me sinto culpada por viver o melhor, então eu vou ficar na mesma. Porque tem uma parte minha que se sente culpada de estar bem, de avançar, sabe? De ir contra toda uma rotina, toda uma estrutura de um sistema, sabe? E aí, isso é muito interessante, né? Que a gente se propõe, se desafia a viver uma vida diferente e a gente se depara com várias
questões nossas, internas, que tem vezes que a gente fica chocado com a gente mesmo, sabe? Então, fiquem para vocês essa reflexão também da questão da culpa. Será que muitas vezes você deixou de viver algo porque se sentiu culpado? Ou melhor, porque acreditava que não merecia aquilo? E quantas vezes a gente se permaneceu no mesmo lugar, com os mesmos padrões, porque a gente acreditava que era aquilo que a gente merecia, e aí a gente não fez nenhum esforço para mudar, ou simplesmente não saiu, sabe? Não se retirou daquela situação, daquele convívio, daquela pessoa que te estagna, que te faz mal. E aí vem a questão do merecimento, sabe? A gente poder olhar para nós e ver que a gente merece o melhor dessa vida, sabe? A gente merece o melhor tanto pela nossa ancestralidade, mas tanto pela essa existência por Deus, né? Ter essa maravilha aqui que se chama terra, vida, e ter tantos lugares bonitos, tantas pessoas incríveis para a gente poder transbordar nosso amor e criar conexões, criar experiências de vida, entende? Então a gente poder ressignificar essa culpa, esse não merecimento e se olhar de um ponto de vista que a gente merece. E como a gente sai disso, desse não merecimento para um merecimento? Porque são várias camadas, entende? Por exemplo, tem uma parte minha que falou: meu Deus, eu não mereço estar aqui agora, eu deveria estar fazendo outra coisa, sabe? Mas tem outra parte que fala: não, eu mereço sim. Eu mereço pela Yasmin criança, eu mereço porque eu sou um ser humano que está experienciando essa vida. Eu mereço porque eu sou amor. Eu mereço porque eu já passei dias difíceis, dias chorando. Eu mereço, sim. Então tem vezes que o sistema, e não só o sistema, não vou colocar culpa em algo, mas tem vezes que a gente tem certos paradigmas, crenças que vivem dentro da gente, assim, que a gente carrega, a gente cria, ou é simplesmente jogado na gente essas crenças, que a gente não vê outra possibilidade de vida. E aí quando aparecem outras formas de se viver, a gente tem um choque com aquilo, tipo, pô, dá pra gente viver dessa forma? E como eu quero viver? Será que tem como essa forma que eu quero viver? Sabe? Eu quero produzir aqui, quero ter uma rotina de produção em ambientes como esses. E aí vem um choque. Tá, então eu não preciso ficar trancada dentro de um quarto produzindo, ou no ateliê, ou não sei, no escritório. Eu posso mudar isso. Como várias pessoas que saem, pegam a mochila e vai viajar. Olha a coragem que a pessoa teve, olha as crenças que elas teve que quebrar dentro delas. Então tem vezes que a culpa que a gente carrega, que pode ser besteira pra gente, mas tem uma raiz tão profunda que ela acaba estagnando a gente de viver o melhor dessa vida, de viver o seu melhor, do seu autoconhecimento, de conhecer pessoas, de viver um relacionamento saudável, de ter melhores coisas para experienciar. E nem é tudo sobre matéria, mas também até em questão interna, assim. Tem vezes que a gente fica tanto em um limbo que a gente se perde e a gente não reconhece as belezas que tem nessa vida, entende? Mas o importante de tudo isso é a gente reconhecer, né? Porque essa sensação vem, o desconforto vem quando a gente começa a trilhar um caminho que é para sair do comodismo. Vai gerar um desconforto, você vai ter que fazer um certo esforço, né? Um certo esforço para sair dali e um certo esforço para se lembrar quem é você, né? Que você está se conhecendo, o que você quer nesse momento. E
tá de peito aberto para a vida poder, sabe, transbordar isso para você. Porque tem vezes que eu acredito que muitos planos novos, muitos objetivos ou transformações não fluem na nossa vida porque a gente tem esse medo, né? E é natural porque a gente é humano, mas a gente se limitar por conta desse medo que é o perigo, né? Então, deixa eu permanecer aqui, que aqui é uma zona de segurança, né? É uma zona de segurança, então deixa eu ficar aqui. Mas só que eu já falei aqui do conforto, que é bem desconfortável. Que você fica ali e sente aquele desconforto tremendo, sabe? Você se vê de novo e caramba, é mais um dia, e é mais um dia eu estou dessa forma. Claro que a gente tem mudanças, mesmo que pequenas para a gente, mas se tornam grandes mudanças. Mas é a gente se perceber e cada dia se trabalhar em relação a cada crença limitante nossa, a cada processo de estagnação, e a gente conseguir analisar isso na gente, é um processo muito dolorido, sabe? Mas é um processo que é libertador, né? Então, é isso. Se reconheçam, se experienciem e perceba que você merece sim. Nós merecemos porque é lindo, né? A experiência humana é linda, apesar das nuances que a gente tem do sofrer e tudo mais, que eu acredito que faz parte dessa experiência, porque a gente tá se conhecendo, tá conhecendo tanto a gente como ser humano, quanto a leitura ao redor, sabe? Então, essa experiência é isso, a gente tá se reconhecendo aqui, tentando conhecer o que é essa vida. Então, a gente tá como crianças aqui, no desconhecido, né? Então é normal que tenha medo, é normal que tenha essas sensações que a gente acha que, meu Deus, que não vai passar. Mas passa. Aí depois vem sensações boas também, aí depois é uma mistura muito grande, porque isso é humano. A gente está tentando se compreender e a gente sabe que não vamos. Mas como você pode viver da melhor forma, como você? Sabe, não tem rótulo, não tem essa questão de tá, a gente tem um modelo a ser seguido, sim, né? Quando a gente cresceu, a gente foi ensinado, foi repassado pra gente um modelo pra gente seguir. Mas dentro da gente pulsa outro modo de viver, sabe? Nem todos, tem pessoas que se conformam, tem pessoas que se sentem bem seguindo o que a sociedade pede, o que o sistema pede, e tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem se a pessoa se sente bem. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que sentem que querem algo mais. Mas eu falo de um querer não de possuir, mas é esse querer de ser, de estar, né? O querer de estar presente com a vida. É um querer de ser a própria vida, se autoconhecendo e não só vivendo no automático. Entende? Quando a gente toma consciência disso, a gente começa a observar tudo de outra forma, a vida se movimentando, as pessoas, a gente observa elas de outra forma. Quando a gente está consciente, porque tem vezes que a gente age pelo ego, que é normal também, a gente age pelo ego porque faz parte, né? Essa visão que lê, interpreta de certa forma, com certas crenças, com certos preconceitos, é normal. Só que aí tem outro eu que interpreta de uma forma que não é nem bem nem mal. É de uma neutralidade, é com uma curiosidade, né? Então, a gente trazer essa curiosidade para o sentimento, essa curiosidade, sentir culpa. Olha com curiosidade para isso. Será que essa culpa vem da onde? Será que é de um trauma de infância? Será porque eu tenho essa crença de não merecimento? E como é que eu posso mudar isso? Entende? E aí tá dentro de si. Igual eu falei, não tem resposta pronta. A gente acha que cada ser humano cria. A gente quer rotular muito tudo, como o outro é, como você é. E na verdade não tem como. Somos muito complexos, né? O humano é muito complexo, essa existência tem uma complexidade
que as palavras por si só se esvaziam. Então, é olhar para si com esse ar de autoconhecimento, mas de uma curiosidade. Você fala, caramba, quem sou eu? E aí, quem sou eu? E bora pra vida, bora se abrir pra esse jogo, bora experienciar o que tem que ser experienciado, né? E é isso, vamos parar de carregar essa culpa e vamos se reconhecer como seres divinos, seres de amor que somos. E vamos fazer essa limpeza, é uma limpeza mesmo que a gente faz de crenças, de que caramba, e quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente fica, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas aí que tá. A gente passou anos carregando crenças, paradigmas. E o importante é que agora a gente viu e tá tentando se cuidar, né? Eu acredito que isso é o importante. Então é isso, gente. Vamos lá, que a gente merece o melhor dessa vida. Merecemos muito amor, muito afeto, muita arte. Merecemos ser autênticos e viver da forma que a gente acredita, né? Com o nosso ideal. E é isso. Eu quis compartilhar isso porque, enfim, parei de trabalhar ali para vir gravar vídeo. Mas um beijão. Curtam, comentem, compartilhem. E esse é o canal Chama no Astral. Vou deixar vocês com esse jardim lindo. Cara, que esse aqui é um lugar maravilhoso.